Oi, você está no canal Gotas de Química. Eu sou a professora Camila Peixoto e hoje eu vou te levar a conhecer mais um fato estranho de química. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Não esqueça também de deixar o seu like para impulsionar o nosso vídeo e comente qualquer coisa, nem que seja um emoji, mas é importante para que o algoritmo do YouTube reconheça que você gosta do nosso conteúdo e sempre que colocarmos vídeos novos por aqui, ele vai enviar para você. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, @gotasdequímica. Temos conteúdo exclusivo por lá. Agora, sem mais enrolação, vamos para o fato estranho de hoje: os alimentos radioativos. É possível que você saiba, já tenha visto reportagens aí a respeito da utilização de radioatividade na agricultura, sobretudo para conservação de alimentos. Quando a gente irradia uma fruta ou um legume, nós estamos auxiliando ali a aumentar o seu tempo de validade, uma vez que a radiação promove a eliminação ou a diminuição de bactérias e fungos que podem estar ali presentes. Talvez o que você ainda não saiba é que os alimentos, eles naturalmente emitem radiação. E aí vem a pergunta: será que isso é perigoso? Vamos entender primeiramente o que é radioatividade. Radioatividade é um fenômeno natural em que núcleos instáveis emitem partículas ou radiação eletromagnética para se tornar estável. Esse fenômeno foi descoberto por Henri Becquerel e depois continuou sendo estudado pelo casal Marie e Pierre Curie. Já que a gente falou de núcleo instável, vamos lembrar aí das nossas aulas de estrutura atômica. Quando a gente aprende, que um átomo ele pode ser representado da seguinte forma: nós temos um núcleo que concentra praticamente toda a massa desse átomo, e nesse núcleo nós vamos encontrar prótons, que são partículas positivas, e que a quantidade total dessas partículas positivas nos dá um número atômico desse elemento químico. E no núcleo a gente também encontra os nêutrons, que são partículas que não têm carga. Ao redor desse núcleo ficam então os elétrons, que têm carga negativa. Acontece que para muitos elementos químicos, quando a gente tem uma grande quantidade de prótons no núcleo, ele acaba se tornando instável. Aqueles nêutrons, eles não são suficientes para manter aqueles prótons ali tão compactados. E aí o átomo acaba ficando instável. Os átomos de elementos químicos que têm número atômico, ou seja, a quantidade de prótons maior que 84, são considerados radioativos. A gente tem como exemplos o polônio, o rádio e o famoso urânio. Para você saber mais, basta consultar a tabela periódica que você tiver em casa, no seu livro ou mesmo em um computador. Procura os elementos que têm número atômico maior que 84 e eles serão radioativos. Geralmente eles vêm até com esse símbolo aqui para identificar a sua radioatividade. Agora a gente tem uma informação importante: todos os elementos químicos, independente de serem radioativos ou não, eles possuem isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons no núcleo, porém têm massas diferentes. Por exemplo, o elemento hidrogênio, ele possui 3 isótopos. Nós temos um átomo de hidrogênio que tem massa 1, nós chamamos de prótio. Temos um átomo de hidrogênio que tem massa 2, nós chamamos de deutério. E temos ainda um átomo de hidrogênio que tem massa 3, que nós chamamos de trítio. Esses 3 átomos são do mesmo elemento químico, hidrogênio, porém têm massas diferentes, portanto, eles são considerados isótopos. Para os elementos que têm número atômico maior que 84, os seus isótopos, em sua grande maioria, serão radioativos. Já os elementos que têm massa atômica menor que 84, alguns isótopos serão radioativos e outros não. No caso do hidrogênio, o isótopo radioativo é apenas o hidrogênio 3, ou seja, o trítio. Os demais não são radioativos. Mesma coisa a gente vai encontrar lá, por exemplo, no césio. Você lembra? Césio, década de 1980, aconteceu um acidente aqui no Brasil. Então, o césio tem 3 isótopos, sendo que apenas um deles, o césio 137, é radioativo. Como a gente falou lá no início, a radioatividade ela pode se apresentar de 2 formas: emissão de partículas ou emissão de uma onda ou radiação eletromagnética. As partículas que podem ser emitidas são as partículas alfa e beta, e a onda ou a radiação eletromagnética é a radiação
gama. A partícula alfa possui 2 prótons e 2 nêutrons, a partícula beta possui apenas uma carga negativa, ou seja, equivalente a um elétron, e a radiação gama é uma onda eletromagnética de alta energia e não possui massa. Agora, como é que a gente mede a radioatividade de um material, né? Existem várias unidades adotadas, mas aqui para esse vídeo nós vamos adotar a unidade do Sistema Internacional, que é o becquerel. Um becquerel corresponde a uma desintegração por segundo, ou seja, a cada segundo uma partícula ou uma onda é emitida. Um material que tenha, por exemplo, a radioatividade igual a 5 becquerel quer dizer que a cada segundo 5 partículas ou 5 ondas são emitidas por esse átomo, ok? Agora sim a gente pode finalmente falar sobre os alimentos radioativos. Os alimentos, eles são feitos, obviamente, de elementos químicos que vêm de átomos, então certamente eles possuem isótopos. E os 2 principais isótopos encontrados nos alimentos são radônio 226 e potássio 40. E agora nós vamos conhecer os 5 alimentos mais radioativos do mundo. E em quinto lugar nós temos a cenoura. Esse alimento aqui emite cerca de 125 becqueréis de radiação, tanto de radônio quanto de potássio 40. Vale lembrar também que a cenoura ela é um importante alimento para a gente consumir porque é rica em antioxidantes e vitamina A. Em quarto lugar, batata inglesa. Ela fica ali bem pertinho da cenoura, né? Emite só um pouquinho a mais de radiação, 126 becqueréis, essa fonte de carboidrato. Em terceiro lugar, tem um alimento super comum na vida do brasileiro, mas que infelizmente eu não tinha aqui em casa, mas a gente bota a foto aqui e você com certeza conhece, que é a banana. Pois é, a banana emite em torno de 130 becqueréis, principalmente de potássio 40. Aliás, você já deve saber que a banana é rica em potássio e isso é em parte o que torna esse alimento tão nutritivo. E vamos ao segundo lugar do alimento mais radioativo do mundo, que é o feijão de lima ou fava. Esse eu também não tenho aqui em casa. Mas esse feijão, ele emite em torno de 172 becqueréis de radiação. Vale lembrar que o feijão, além de ser bem rico em potássio, também é uma excelente fonte de ferro. E em primeiríssimo lugar, em homenagem ao estado que me acolheu, o estado do Pará, temos a castanha do Pará. Sim, esse aqui é o alimento mais radioativo do mundo. A castanha do Pará emite 244 becqueréis de radiação. Vale lembrar que esse alimento é muito importante de ser consumido, ele é uma fonte de selênio, também um antioxidante. Agora, eu posso continuar consumindo esses alimentos sabendo que eles emitem radioatividade? Vai me fazer mal? Pode ficar tranquilo que a radiação, essa quantidade que a gente falou aqui, ela é tão pequenininha, esse nível é tão baixo que não prejudica a nossa saúde e nem interfere no valor nutricional do nosso alimento. Para você ter ideia, a radiação emitida por esses alimentos, até pela castanha do Pará, que é o mais radioativo do mundo, fica bem abaixo dos níveis de radiação emitidos por aparelhos celulares, por exemplo, que a gente usa todo dia. Agora me conta aqui embaixo qual desses 5 alimentos, cenoura, batata inglesa, banana, fava e castanha do Pará, você mais consome no seu dia a dia. Eu te vejo no próximo Fato Estranho. Tchau, tchau!